Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o if e o else. Bom, o if e o else são duas... a gente usa isso muito em loops e laços de repetição para colocar condições. Então, a gente sempre vai começar pelo if, que é se, né, no português. E depois a gente tem a possibilidade de colocar outros ifs. Só que a gente sempre deve utilizar o if no primeiro. Depois de que a gente usa o if uma primeira vez, a gente deve colocar o else e o if, que seria uma tradução assim bem assim por alto, algo do tipo assim, e todo o resto, ou então a gente poderia traduzir também, e se? Então, algo do tipo assim, bom, se 5 for maior que 10, faça isso. E se 10 for maior do que 8, faça aquilo, entendeu? Então, tá que esse exemplo não ficou muito legal não, mas vamos pensar, por exemplo, assim, o IMC, né, do Índice de Massa Corporal. Então, vamos lá. A gente pode colocar assim, if, vou só escrever aqui livremente, tá, gente? Eu vou executar nada não. If 10 é maior do que 5, faça isso. Então, faça isso. Aí eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Aí a gente colocaria assim, else if. O IMC fica entre, sei lá, 10 e, sei lá, 7, faça aquilo. Entendeu? A gente vai escrever aqui bem mais ou menos para o R, para explicar para o computador o que a gente quer fazer com aquele código. Ok? Então, a gente vai aninhando condições dentro de um bloco, de um laço de repetição, dentro de um bloco de código. Então, deixa eu começar a escrever aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais simples o exemplo. Então, vamos criar aqui duas variáveis básicas, vou criar a 10, a x, que vai ser igual a 10, perdão, e vou criar aqui agora a y, que vai ser igual a 5, ok? E aí, agora eu vou começar a escrever as condições. If vou colocar aqui x for maior do que y, abre aqui a chave, segura o Shift, dá Enter, e aí eu vou escrever imprima. Eu vou colocar aqui uma mensagem do tipo primeira condição, só para vocês verem qual condição que vai valer, ok? Porque eu preciso que vocês entendam, enxergam como que o computador está interpretando essa linha de código aqui. Então, eu vou colocar aqui primeiro if, para vocês verem o que a gente vai imprimir. Só que agora eu quero colocar uma outra condição. Então, eu tenho que escrever isso aqui de fora, aqui, ó, de fora dessa primeira condição. Porque entenda o seguinte, eu coloquei esse if e eu coloquei aqui uma condição, certo? Quando eu abro essa chave, eu vou escrever o que eu quero que o R faça se essa condição aqui for satisfeita. Só que, beleza, eu acabei de escrever aqui, imprimo uma mensagem, ok? Como agora eu vou colocar um outro if, assim, né, um outro if, na verdade não é if, é else if, então eu vou escrever dessa forma assim, else if, ok? Porque aqui já é outra condição, aí eu tenho que explicar essa outra condição, que seria do tipo x igual a y, coisa que não é verdade, certo? Mas aí eu tenho que explicar aqui agora, abre as aspas não, perdão, abre as chaves, e agora a gente coloca aqui print segundo if. Aqui, por dedução, qual que vocês acham que vai imprimir? Bom, vai ser esse primeiro if aqui, certo? Por quê? Porque o x ele é maior do que o 5, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Se o x for maior do que o y, faça isso. Agora, se o x for igual ao y, faça isso aqui, ok? Eu vou
dar um Enter aqui agora e pronto. Imprimiu essa mensagem aqui, ok? Agora, como é que eu faço para imprimir essa segunda mensagem aqui? Bom, eu vou mudar o código aqui para fazer isso. Como que eu mudo o código? Eu mudo aqui as condições. Então, aqui eu vou colocar que tem que ser igual e aqui agora eu vou colocar aqui o x é maior que o y. Como isso é verdade, vai imprimir esse i aqui, ok? E aí eu vou dar o Enter, pronto, imprimiu o segundo if. Outra coisa que é legal aqui é que a gente poderia ficar aninhando, colocando else if aqui eternamente. Claro que assim, né, gente? Isso aqui num código muito grande, né? Isso aqui requer muito, como é que fala? Capacidade computacional. Então, à medida que você for avançando na programação, você deve sempre procurar diminuir esse número de if, ok? Então, aqui eu poderia, sei lá, colocar aqui else if, e aqui eu vou colocar, qual condição que eu posso colocar? Que, sei lá, x, ali eu já coloquei igual, aqui e tal, vou colocar aqui a maior ou igual, vou colocar outra condição. Não, vou colocar menor ou igual do que y, aí é a mesma história. Eu abro aqui essa chave e aí eu vou e escrevo o que eu quero que faça lá dentro. Que aí é o seguinte, eu quero print, e aí eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, terceiro if. Só que aqui a gente já sabe que esse terceiro if aqui ele não vai imprimir, porque o x não é menor ou igual que y. O x é maior que y, certo? Então, esse print aqui não vai funcionar, não. Mas eu poderia ficar colocando condições aqui eternamente, ok? Só seguindo essa estrutura de código aqui. Então, eu vou executar aqui e ele vai imprimir de novo essa mensagem aqui, segundo o if. Existe também uma possibilidade de eu colocar um else para todos os outros valores. Então, vamos supor assim, sei lá, de todo o resto, faça isso. Então, tipo assim, eu tenho aqui 3 condições, então eu vou colocar aqui 3 condições que não são verdadeiras. Então, aqui agora eu vou colocar, o que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar aqui, se eu colocar que o x é maior que o y, vai dar certo. Eu vou repetir essa condição aqui só para dar, porque eu não quero que imprima esses primeiros mensagens aqui. Então, eu vou colocar o seguinte, vou colocar aqui menor ou igual. Só que eu não quero ficar escrevendo mais else if, else if. Agora é o seguinte, olha, se nenhuma dessas aqui forem verdade, faça isso. Só que eu não preciso ficar escrevendo else if a vida inteira. Eu posso muito bem vir e colocar assim, ó, else, ou seja, se nada disso aqui for satisfeito, faça isso aqui. Aí eu já posso até colocar aqui, abrir essa chave aqui, e aí faço o quê? Ó? Print, aí coloca aqui, ó, quarto if. E aí vai imprimir essa aqui, porque nenhuma dessas condições aqui, elas foram satisfeitas. E por que eu não preciso escrever uma condição aqui entre parênteses? Porque esse else aqui, sem o if na frente, ele serve do tipo, olha, já que nada deu certo, faça isso. Tá? Tipo assim, tô tentando ser bem aqui didático, explicando, entendeu? Mas o else é tipo assim, de todo o resto, faça isso. E agora eu vou imprimir e a mensagem que vai aparecer é esse quarto if aqui. E, eu esqueci de mudar o segundo if lá, peraí. Eu vou colocar aqui que ele é menor. Ok? Ok, pronto. Como eu mudei aqui agora, nenhuma dessas condições era verdadeira, certo? Porque aqui, ó, o x não é menor ou igual. O x não é menor. E o x também não é menor ou igual, que essas duas aqui repetem, porque eu fiquei sem criatividade. Então, se o primeiro não funcionou, se o segundo e o terceiro também, aí o que veio? Else. Isso aqui funciona muito para teste. Olha, se não der certo isso, faça isso. Se não der certo isso, faça isso. Se não der certo isso, faça isso. Agora, se nada der certo, a gente costuma colocar, quando a gente está testando, a gente costuma colocar uma mensagem de teste, do tipo imagem não encontrada, dado não encontrado, código não funcionando. A gente coloca uma mensagem no else aqui para saber se esses testes que a gente colocou aqui, se eles falharam, ok? Então é isso que eu precisava que vocês entendessem, que tem essas condições aqui além do if. Seria como a gente colocasse vários ifs, né?
dentro de um bloco de código. Lembrando que o if a gente usa só a primeira vez. Depois que a gente quer usar um equivalente ao if, a gente tem que colocar sempre essa mensagem else if, ok? E depois, no final, a gente pode colocar o else para todos os outros valores, ou então a gente pode omitir esse else também. Ele não é obrigatório, não. Apesar de ser sempre desejável usar ele, principalmente como teste do tipo, não funcionou, sabe? Porque pode ser que alguma coisa aqui não funcionou, então alguma coisa estranha aconteceu no dado ou no que você está trabalhando, ok? E bom, nessa aula a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.